E aí galera, aqui é Gibi, sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi, meu nome é João e o vídeo de hoje é um vídeo que eu quero chamar vocês a uma conversa sobre super-heróis, né? Em que sentido estariam os super-heróis estagnados, as histórias de super-heróis realmente perderam a graça, enfim. Por que essa pergunta? Justamente porque o que se observa é que muitos leitores de quadrinhos hoje têm se afastado de super-heróis e outros têm reclamado muito sobre a qualidade das histórias, dizendo, por exemplo, que não existe mais criatividade, não existe nada de original sendo feito, que as histórias boas mesmo são as histórias lá da década de 80 para trás, porque depois o negócio desafinou todo e o negócio desandou e hoje é uma tremenda porcaria. A isso ainda soma-se a questão de que quando as mudanças são feitas dentro das histórias, mexendo com os personagens, nós, enquanto colecionadores, muitas vezes torcemos o nosso nariz, né? Ou seja, mostra-se uma proposta de abordagem sobre um determinado personagem e a gente fica aborrecido porque a gente diz que aquilo descaracteriza, a gente não gosta daquela versão, a gente prefere a outra e não sei mais o que, 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 não sei mais o que. E aí isso também vai trazendo uma série de discussões e de problemas que vão surgindo a partir daquilo que a gente vai vendo dentro das histórias conforme elas vão sendo apresentadas, e a insatisfação é muito grande por parte de quem lê super-herói. E isso tudo, conforme eu vou vendo, por exemplo, comentários aqui no canal, de quando a gente está conversando sobre heróis, ou um quadrinho que a maioria gosta e a minoria não gosta, ou vice-versa, a forma com que às vezes as discussões ficam acaloradas em torno disso, né? E eu acho que a gente precisa, talvez, refletir um pouco sobre o herói, sobre o quadrinho de herói, e pensar um pouco se ainda vale a pena ler, no sentido de que é uma temática quadrinística que ainda me atrai, ou não, né? Mas por quê? Observem bem. Vamos pensar em algumas coisas. Algum tempinho atrás, a Marvel apareceu com All New, All Different Marvel, que foi extremamente criticado por parte dos leitores. Por quê? Porque houve uma substituição muito grande, né, dos heróis. Em que sentido? Por exemplo, o Banner não podia mais se transformar no Hulk, colocou-se ali o Amadeus Cho como Hulk e criou-se a fase nova ali do Incrível Hulk, que é uma fase horrorosa, né? E não é nem pelo Amadeus Cho se transformar no Hulk, é porque é ruim mesmo a questão, e eu também não gostei da ideia, diga-se de passagem, né? Mas, vamos que vamos. Disso, a X-23 virou o Wolverine, né? Por quê? Porque começou a se trabalhar com legado, né? O Sam Wilson virou o Capitão América e por aí adiante. Então houve críticas, por exemplo, sobre o Sam Wilson Capitão América, porque é ruim, é chato e não sei o que. Entretanto, tinha uma galera que achava que era uma encarnação muito boa do Capitão América e que a abordagem que o quadrinho trazia era diferente da forma com que era abordado enquanto Steve Rogers, e aquilo trazia um elemento novo e que valia a pena ler, viu? Divide opinião. A partir do momento que divide opinião, nós vamos ter a galera que gosta e a galera que não gosta. Normalmente o pessoal mais antigo, mais conservador, acaba muitas vezes não gostando, né? Por quê? Porque está mexendo justamente naquilo ali. Por quê? Porque a pessoa é apaixonada não só pelo Capitão América, ele também gosta muito do Steve Rogers, né? Mas teve o Bucky que virou o Capitão América e que para muitos faz muito sentido, e aí começa a virar aquela discussão toda. Recentemente nós temos a encarnação nova do Incrível Hulk, dentro dessa ideia dele ser imortal, né? Quando ele foi trazido de volta da morte, e ali ele veio diferente, né? De certa forma o Hulk sofre um retcon, e não só um retcon, de certa forma quase é um reboot do Incrível Hulk, dentro dessa nova encarnação maquiavélica, um tanto que esperto, inteligente, um Hulk diferente. Aí o que acontece? A maioria gosta, mas tem uma parte que não gosta, e essa parte que não gosta também tem críticas duras sobre isso daí. E a questão não é se a crítica é dura ou se não é, a questão é que
toca-se em coisas que muitas vezes nós não gostamos. Não gostamos por quê? Porque nós entendemos que a versão anterior é melhor, ou nós entendemos que o jeito que era antes é melhor, não sei o que é melhor, que é melhor, que é melhor, e eu não gosto dessa. Mas aí que entra algumas questões. Eu acho que, sob muitos aspectos, nós, enquanto leitores de super-heróis, a gente é um povo assim, às vezes, meio chato, ou muito chato. Chato em que sentido? Vamos colocar assim. Tem o personagem X, vamos lá, o Homem-Aranha, tá bem? Extremamente popular e que um montão de gente é apaixonado pelo Homem-Aranha, tá bom? O Homem-Aranha ficou rico. Ficou rico por quê? Porque o Octopus, né, quando ele virou o Homem-Aranha, ele acabou somando lá uma fortuna pro Peter Parker. Quando o Parker volta a ser o Homem-Aranha, ele está milionário. Aí as pessoas falaram que o Peter Parker não podia ser rico. Porque ele não pode ser rico. Porque se ele for rico, ele fica diferente daquilo que distancia da gente, não sei o que. A Marvel foi lá e transformou o cara em pobre de novo. Vamos falir o Peter Parker, porque Peter Parker bom é Peter Parker pobre. Por quê? Sabe? Por que o cara, por exemplo, tem que ser sempre um fotógrafo freelancer? Por que aquela fase, por exemplo, que ele foi professor, aquilo é bacana, né? O cara deu uma guinada na vida, pô, passou de uma coisa para outra, agora ele deu mais uma evoluída, ele virou um cara rico. Ah, mas isso é chato, porque ele não pode ser rico, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá vendo? Por que ele não pode ser rico? Então, a gente quer que o Homem-Aranha fique exatamente do mesmo jeito. A gente quer que o Hulk fique do mesmo jeito. A gente quer que o Quarteto Fantástico fique do mesmo jeito. A gente quer que o Super-Homem fique do mesmo jeito. A gente quer que o Batman fique do mesmo jeito. Só que a gente esquece que alguns desses personagens já têm 80 anos de cronologia. Como escrever histórias empolgantes e criativas abordando um personagem do mesmo jeito? Não é possível fazer isso, na verdade. E aí entra uma outra coisa, o pessoal que reclama. Do que? Justamente de que é um ciclo. Ou seja, olha aí, é a mesma coisa, olha aí, é a mesma coisa, olha aí, é a mesma coisa. Só que se der um tiro na cabeça do Bruce Wayne e matar ele pra valer, pra ele nunca mais voltar, e colocar um outro cara lá de Batman, a galera que gosta do Bruce Wayne vai falar assim, eu não leio esse Batman porque isso não é o Batman. Batman é o Bruce Wayne. Tá entendendo, cara? Então, a gente vive dentro de uma linha que é muito complicada, porque a gente não quer que mexe. Se mexer é para mexer de um jeito que a gente quer, que a gente também não sabe que jeito que é, porque a gente quer uma história criativa, mas a gente não sabe exatamente que forma que essa história seja criativa, e a gente quer que o autor seja profundamente original, sem necessariamente ele mexer em nada. Viu? É um negócio muito complicado, né? Por quê? Porque ele não pode mexer em nada. E venhamos, né, passam-se décadas, essas pessoas mal envelhecem e tudo mais, e a gente começa a ter, e os caras vão ter dificuldades de fazer isso. Então o que eu acho? Eu acho que em primeiro lugar a gente tem que ser crítico sim quando a fase realmente é muito ruim, ou quando a ideia é profundamente estapafúrdia. Eu fico pensando como é que os fãs do Thor, por exemplo, vão encarar o Thor novo, né? Que Thor novo? O da atual fase agora, que está sendo escrito pelo Donny Cates. Ali teve uma mudança um tanto que forte por parte do poderoso Thor. Tá? Então, se você não viu nada, eu também não vou te contar o que aconteceu, mas o Thor sofreu uma mudança caprichada, digamos assim, e que pode fazer muita gente entortar o nariz pro Deus do Trovão, para aquilo ali. Eu li as 2 primeiras edições e não achei ruim não, mas eu acho que muita gente vai achar ruim por causa do que o Galactus faz. Por outro lado, o Doutor Estranho, ele agora tem uma forja, né, onde ele vai lá e usa material lá para forjar equipamentos mágicos e feitiços, né? E vai ter gente que vai fazer o quê? Obviamente vai torcer a cara para nariz para aquilo, porque onde já se viu uma forja de magia, não é mesmo? Não sei o que, tem aqui, sabe? A questão é, nós queremos algum tipo de mudança? Nós queremos algum tipo de atualização? Nós queremos que os personagens realmente evoluam? Ou nós queremos que os personagens fiquem do mesmo jeito quando a gente tinha 15 anos de idade? Quando você, sei lá, com 9 anos de idade se apaixonou pelo seu personagem preferido e você quer que ele fique exatamente daquele jeito. A segunda coisa, se a coisa é sempre repetitiva, tá bem? E é sempre a mesma coisa, você sempre já viu, e você já viu isso não sei quantas vezes, a pergunta é, por que ainda comprar quadrinhos de herói se você já sabe como é que a história vai acabar?
se você já sabe como que aquela abordagem vai ser? Por quê? Porque é sempre a mesma coisa. Em terceiro lugar, é como criar histórias sem mexer em nada do personagem. Depois de décadas de criação de um personagem, como criar histórias sem alterar nada no personagem, deixar ele exatamente do mesmo jeito. Ao passo que nem nós somos do mesmo jeito, como que é possível? E eu costumo dizer isso da seguinte maneira, sabe? Eu vou fazer 27 anos de casado. E aí o que acontece? Eu falo para as pessoas assim, a mulher com que eu me casei e a mulher com que eu estou casado são pessoas diferentes. Por quê? Porque se passaram 27 anos, essa mulher passou por uma série de experiências que a amadureceram, fizeram ela crescer e uma série de coisas que a tornaram uma pessoa diferente do que ela é hoje. E eu gosto muito mais dessa versão do que da versão anterior. Mas os nossos personagens não podem evoluir porque desfigura e eu gosto daquilo do passado. Outra questão que talvez nós devamos procurar responder é: as histórias atuais, elas são todas ruins, raramente tem alguma coisa que presta, e não sei mais o que. Só que eu acho também que talvez por a gente estar acompanhando determinados personagens já há 30 anos, né, 35 anos, dependendo do tempo, talvez até mais, a questão é: será que a gente não é exigente demais muitas vezes com a história? Será que a gente não deveria ter um olhar um pouco mais suave sobre a história? Exigir um pouco menos? Mas por quê? Porque, gente, como eu disse, já é tempo demais para a gente, às vezes, querer ou esperar histórias numa qualidade de estourar a cabeça, quando essas histórias de estourar a cabeça não estão mais na Marvel e nem na DC, na maioria das vezes. Elas estão numa Image Comics, elas estão numa Dark Horse, elas estão num quadrinho nacional, elas estão num material independente, e não mais num ciclo de super-herói extremamente longevo. Né? E até que ponto essa nossa exigência, ou esse nosso exagero com nossas exigências, né, elas muitas vezes não atrapalham também nossas experiências de leitura. Né? Então, essas coisas, elas precisam muitas vezes a gente buscar entender. Eu, por exemplo, hoje, eu leio super-herói com meu pé um pouco no freio. Por quê? Porque eu evito, sinceramente falando, eu evito comparar o Hulk dos anos 80 com o Hulk do século 21. Por quê? Porque são encarnações diferentes, períodos diferentes, uma coisa completamente diferente. Né? E eu tento aproveitar a leitura. Tá? Ah, mas e quando é um negócio completamente fora da casinha, completamente que desfigura totalmente? Aí a gente vai dizer que realmente é muito ruim. Né? Mas eu não acho, por exemplo, que a fase atual do Hulk seja ruim. Eu acho que a gente precisa tentar enxergar o que o cara está tentando mostrar. E isso é ruim, paciência, né? A gente pula fora, pula a fase. Eu pulei a fase do Amadeus Cho. Dá para pular a fase do Imortal Hulk e ler lá depois, né? E por aí adiante, sabe? O absurdo é uma coisa, né? Uma coisa diferente é outra coisa. É isso mais ou menos que eu quero dizer. Mas a gente é muito exigente. A gente muitas vezes é tão exigente que a gente chega a ser chato. E muitas vezes a gente não sabe lidar nem com a opinião adversa do outro. Então o cara, por exemplo, fala: eu não gostei dessa fase do Wolverine, porque, sei lá, fizeram isso e isso. E aí o outro fala assim: mas essa fase é excelente. Aí os dois brigam, né? Porque não sabe respeitar a opinião do outro. Então, eu acho que a gente tem que amadurecer enquanto leitor, eu acho que a gente tem que amadurecer enquanto relação que a gente pode construir um com o outro. E eu acho que a gente também, principalmente quem lê gibi há muito tempo, tem que pegar um pouco mais leve com a fase atual. Por quê? Porque fases áureas ficaram no passado e as fases atuais, de repente, elas sejam impactantes para leitores novos. Mas a gente que já viu muita coisa, vai ser muito difícil, sinceramente falando, muito difícil impressionar a gente com alguma coisa, com super-herói. Por isso, quando a gente se impressiona, são exceções, né? E essas exceções nem sempre são unânimes. Senhor Milagre é uma exceção, que não é unânime. O Imortal Hulk é uma exceção, que não é unânime. O Visão é uma exceção, que não é unânime. E por aí adiante. Tá? Então, nunca vai ter unanimidade também, ou dificilmente vai ter. E a gente tem que entender isso daí. Mas eu acho que
A gente tem que ver exatamente o que a gente quer. E se a gente acha que está tão chato assim, se a gente acha que não tem mais nada de novo a apresentar, se a gente acha que a criatividade realmente acabou para super-heróis, talvez seja a hora também da gente pôr um ponto final na nossa leitura de super-herói e ficar com um super-herói de um tempo para trás. Eu só vou ler super-herói de X tempo para trás, porque de agora em diante eu vou ler mangá, eu vou ler quadrinho independente, eu vou ler Image Comics, eu vou ler, enfim, outras expressões quadrinísticas, outras temáticas quadrinísticas que atendam mais a minha necessidade como leitor. Por quê? Porque essa mídia especificamente, ou essa perspectiva especificamente super-herói já não mais me interessa, porque para mim ela já deu o que tinha que dar, né? Isso será mais lucrativo do que a gente ficar dando pancada naquilo que provavelmente não vai mudar, tá? E por aí vai, né? Vai vir agora a fase nova aí do Jonathan Hickman escrevendo os X-Men, né? E vai ter muita gente dizendo, é a melhor coisa dos X-Men de todos os tempos, e vai ter muita gente dizendo, esse cara tá acabando com os X-Men. Então, só espera para ver, e você vai ver que vai ser isso. E quando chegar a fase nova do Thor, vai ser a mesma coisa. Vai ter gente dizendo só, nossa, isso foi muito bacana o que estão fazendo com o Thor. E vai ter um monte de gente falando assim, isso é palhaçada, estão acabando com o meu personagem preferido, e vai ficar aquela lenga-lenga, né? Ou seja, se o negócio é cíclico, de certa forma, a nossa discussão também é. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, dê uma força para o canal crescer. Conte aí para os seus amigos a respeito do Eu Leio Gibi. E se você não segue nosso perfil no Instagram, vai lá e dá uma força para esse que vos fala. E se for fazer suas compras na Amazon e quiser ajudar este que vos fala, link também na descrição do vídeo. No mais, eu vou ficando por aqui. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.